Pessoal, voltando aqui para o nosso estudo, só dando uma relembrada, importamos as bibliotecas, importamos nossas bases de dados. Lembra do serviço? 1, não usou. 2 é serviço, 3 é furto. Tá? E vamos agora gerar aqui algumas análises gráficas. Tá? Eu vou usar um comando do Cibor, tá? SNS, para quem não lembra. Aqui em cima das nossas bibliotecas, nós definimos que o Cibor ele foi apelidado de SNS. Então, toda vez que eu chamar uma função do Cibor, é só eu digitar essas três palavras. SNS, ponto, vamos chamar o set, na qual o set a gente vai passar alguns parâmetros, tá, para o Cibor, na qual ele vai gerar diversos gráficos com esse parâmetro. Se é necessidade a gente ficar gerando um por um, tá? Até porque a ideia é a gente gerar um histograma de cada informação para a gente entender o comportamento, tá? Então a gente vai chamar o fonte scale, que vai ser a fonte, vamos pôr 1.5. Depois a gente vai definir um parâmetro, que é o RC. Nós vamos definir um parâmetro do tamanho dos nossos gráficos, que a gente vai chamar o figure.figsize. Tem que pôr entre aspas, tá? A gente esqueci. Põe entre aspas, senão vai dar erro. Depois a gente vai digitar dois pontos e vamos passar o parâmetro 2020, que vai ser a dimensão. Tá? Deixa eu digitei certo. Digitei. Depois nós vamos criar uma coluna, tá? Não vamos chamar de eixo, vai ser melhor. Então nosso eixo ele vai receber nossa base de dados ponto .hist. Vamos passar o bins, que é bins. Depois vamos passar o color, que vai ser a cor do nosso gráfico. Normalmente eu sempre uso blue, né? Vou usar um purple, que é um roxo, tá? O bins é a largura do nosso gráfico, tá? Então vamos gerar aqui, vamos esperar um pouquinho o Cibor carregar. Legal, ele já carregou, tá? Então o que nós fizemos um set aqui para o Cibor, passamos alguns parâmetros para ele, tá? Definimos uma variável eixo, aqui nós chamamos o hist, passamos o bins como 20, e aqui você pode alterar, bins 50, por exemplo, dá uma olhada o que acontece, ó. Tá vendo? Que ele diminuiu a coluna. Então eu sempre gosto de usar aqui o 20, que aí ele fica mais visual, tá? Mas aí vocês podem passar o parâmetro que vocês acham melhor. Vai brincando aí com o Cibor, vai pondo várias cores, põe um blue aqui se você quiser também, ó. Fica à vontade aí de brincar com os gráficos, tá? Então vamos voltar aqui para nossa análise. Então qual que é a ideia? A gente entender um histograma de cada eixo para a gente poder entender como está o comportamento. Por exemplo, a idade, dá uma olhada como ela está se comportando, né? Então tá, vamos dizer, tá bem equilibrado as idades, né? Já o preço do seguro não está tão equilibrado, veja que ele vai de 0 a 4.000, que na nossa tabela aqui do Describe, né? Mas veja que tem um vale aqui, né? Ó. Então tem algumas diferenças quanto a preço. Já o nosso CEP do cliente, ele vai do 19 ao 19,50. Não existe uma concentração, algum CEP ou outro tem maior volume, né? Veja aqui. E quando a gente olha para o serviço, aqui é importante a gente sempre tentar entender no conjunto de dados. Lá na nossa regressão logística, se você fez aqui o curso, lá nós só tínhamos duas variáveis para classificar, que era sim ou não. Aqui nós temos três variáveis, né? Se o cliente não usou o serviço, que é o 1, o 2 é se ele usou algum tipo de serviço de reparo, e o 3 se ocorreu algum furto. Então é sempre importante ter um equilíbrio entre essas informações. Vou te dar um exemplo. Se a gente tivesse tudo isso aqui de 1 e tivesse só um pouquinho de 2 e 3, basicamente o nosso modelo só ia aprender quando o cliente não usa o serviço. Aí o modelo tende a classificar tudo como o cliente não usaria o serviço. Então é importante ter esse equilíbrio na divisão dos dados para a gente poder fazer uma classificação mais homogênea. Tá? Então sempre verifica isso na base de dados de vocês. Gera essas análises gráficas, olha, verifica.
Tem alguns casos, se tiver essa situação, talvez você vai ter que pegar alguma amostra, você vai ter que tirar alguns casos repetidos da sua base, pegar algumas situações únicas, tá? Mas sempre verifica isso, porque quando é duas classificações, às vezes é mais fácil. Quando você vai para 3, 4, 5 tipos para classificar, começa a ficar mais complexo as coisas, tá? E o modelo, se ele tiver uma informação muito assim majoritária, o modelo vai tender a classificar mais ela. Tá? Então sempre tenta ter algumas informações mais equilibradas. Eu vou ficar por aqui e no próximo a gente vai continuar mais a nossa análise exploratória, tá bom? Até já já.